Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio Minoru Hiratomi, sou proprietário da CDA Pneus e da CDA Funilaria e Pintura, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com um profissional muito top, que é o Diego Machado. Diego, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Kendi, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí da TV Relacionamento, obrigado pela oportunidade. Tá bom. Diego, vamos bater um papo o seguinte, você acabou se tornando um escritor. Em que Também. momento da sua vida que você, na escola você já escrevia bem, alguma coisa assim ou não? Eu sempre gostei muito das aulas de português, né? Sempre fui bem focado nessas disciplinas. O que eu me dava bem com as letras, eu não me dava bem com os números, né? Então eu fui fugindo um pouco dos números e aí acabei gostando mais dessa área de literatura, de letras. Então fui mais para a escrita do que para as outras matérias. Você gosta muito de ler também? Gosto de ler. Já li menos do que eu leio hoje. Hoje eu tenho tido o hábito um pouco mais frequente, mais intenso do que certo tempo atrás. E gibi, você lê também não? Gibi bem pouco. Assim, faz muito tempo que eu não leio gibi. Eu procuro ler mais outras coisas, assim. Tá, bacana. E redação, essas coisas, era bom também? A redação era a matéria que salvava do resto, né? Às vezes dava aquela amenizada em casa e falava assim, eu fui muito mal em matemática, mas olha, português, tá legal. Então, às vezes o 8 de português amenizava aquele 4 de matemática. Perfeito. Ô Diego, e em que momento que você pensou assim, eu preciso escrever um livro? Olha, isso eu sempre dou como referência um professor que eu tive no Unifiel que chama Ricardo Dias. Não foi por ele que eu decidi escrever ou por incentivo, nada disso, mas foi porque eu li um livro dele, que inclusive ele me chamou para fazer o lançamento desse livro como apresentador, como mestre de cerimônias. Interessante. E aí, ao ler este livro dele, tinha um trecho de um poema dele que ele diz o seguinte: a poesia que eu ainda não escrevi não está presa dentro de mim clamando por existir. Ela está solta no ar ao alcance de qualquer um. E esses versos dele me fizeram realmente falar assim, não, eu vou fazer um livro. Eu sempre escrevia meus poemas e colocava no meu blog e tal. Mas aí, depois de ler esse livro dele, eu falei, não, eu vou fazer o meu, eu preciso ter esse material impresso na minha mão, assim. Que bacana. E aí você começou, a estrutura, como que você pensou? Você não tinha título, não tinha nada, né? Não. Como você pensou? Não. Mas você tinha um norte sobre o que você queria, se seriam contos, se seriam poesias? Só poderia ser poesia, porque meu blog, ele prioritariamente é poesia. Teve uma época que eu colocava outros assuntos, um pouco de jornalismo e tal, mas sempre fui poesia. E aí eu falei assim, já sei, meu primeiro livro eu já tinha muitos poemas já escritos. Eu falei, vou selecionar 50 deles e vou colocar no meu primeiro livro. E aí eu comecei a filtrar dentro dos poemas que eu já tinha. Falei, não, peraí, vamos lá, esse aqui não, esse aqui vai, esse aqui não, esse aqui vai, até chegar no número de 50. E aí quando eu cheguei no 50, eu falei, não, esse aqui eu vou publicar. E o título, você já tinha do livro? Não, o título veio exatamente pelo estilo dos poemas que eu escrevo. Que eu falo que eu não escrevo muito sobre pássaros, paisagens e coisas bonitas, vamos dizer assim. Eu me inspiro muito mais em coisas que não são tão bonitas do nosso dia a dia, assim, mas sabe? É a linguagem do cotidiano mesmo. Linguagem do cotidiano, mas coisas que não são tão bonitas no nosso dia a dia.
E aí eu coloquei o primeiro livro que chama Nem Tudo é Poesia, ou é? Perfeito. E até você colocou cores mais escuras aqui também na capa, também, né? A capa é de um grande amigo meu, artista, designer, um absurdo, foi pai recentemente, um grande abraço para ele, Leandro Valino, abração para ele, para a esposa, para o Beni, para o filhinho dele. Bacana, ficou muito legal. A capa é uma obra de arte mais bonita às vezes do que, do que tudo. Você pode declamar um? Claro. Vamos, deixa eu pegar um dos que eu selecionei aqui para a gente falar. Eu, inclusive, acho que eu vou começar por esse aqui, que eu acho que tem muito a ver, é um dos primeiros poemas do meu primeiro livro, que eu acho que tem muito a ver com isso que o Ricardo Dias escreveu no poema dele, que chama Os Poemas que Perdi. Eu fiz um poema para falar dos textos que eu acabei não publicando, que eu acabei... E que você nem achou mais, por exemplo. Os poemas que perdi em rascunhos rabiscados, em memórias eletrônicas virtuais, esses já são passado, esses não voltam mais. A poesia é um instante, inspiração que flutua. Por vezes me arrebata, outras leva a jangada, coadjuvante ou quem atua. Faço os dois papéis, e foram tantos que perdi, fora os que eu não imprimi, mas até os que voaram, por ocasiões deletaram, fazem parte de mim. Não os verei à frente, mas à frente tem tanta poesia, não as que escrevi um dia, tem outras tão presentes que hei de vê-las, olhando as calçadas, não as estrelas. Não é que não haja poesia na lua, pode até haver vida por lá, mas a minha inspiração é na rua, por onde eu consigo andar. E foi pelo chão que perdi alguns versos, não no território lunar. Sendo assim, meus poemas, passados e futuros, estão nos dilemas, livres ou entre muros, com os passos no chão duro que eu posso encontrar. Interessante. Diego, em que momento que vem inspiração para você? É de manhã, à tarde, durante o banho? Às vezes você está sonolento e vem inspiração, você levanta para rascunhar? Às vezes sim. Eu sou péssimo escrevendo com sono. Eu acho muito bonito quem fala assim, eu acordei no meio da noite para escrever. Não, no meio da noite eu não consigo as minhas ideias não conseguem concatenar para escrever, não conversa muito não. Mas eu gosto mais de escrever assim. Acho que eu tenho uma forma de criar que não sei se é muito comum. Que é assim, eu começo a escrever um poema na minha cabeça. Primeiro vem a ideia, e aí eu começo a desenvolver essa ideia, e depois que eu desenvolvo essa ideia, depois de uns 2 ou 3 dias que eu sento para pôr no papel. Porque primeiro ele fica martelando na minha cabeça, fica martelando até... A não ser que tem alguns dias que eu falo assim, me vem uma ideia e eu falo, se eu não anotar eu vou esquecer. E aí cai naqueles poemas que eu perdi que as ideias se perdem. Mas geralmente eu tenho a ideia, depois eu fico matutando ela, amadurecendo ela um tempinho até. E as rimas, como é que saem as rimas? Com o tempo isso vai fluindo mais natural, né? Com o tempo vai fluindo mais natural, porque a gente começa a ter um pouco mais de vocabulário, a leitura também contribui muito para isso. E eu sou um cara que sempre ouvi músicas com muita letra. Então eu não tenho o hábito de ouvir música... Só pela melodia. Não, umas músicas simples, muito xoxa, assim, com pouca letra. Não são músicas que me atraem, não. Entendi. Eu gosto mais de músicas com letras mais trabalhadas, mais rebuscadas. Então acabo aprendendo um pouco. Interessante. E quanto tempo demorou aí para você selecionar os 50 aí? Esse aqui demorou bem um ano e pouco até eu filtrar tudo, diagramar, falar assim, não, esse aqui vai ficar assim, vai ficar legal, vai ficar bacana. Então esse custou um pouco mais nesse aspecto. Acho que foi mais... A marcação que você fez foi por alguma coisa... Não, eu fiz a marcação para alguns que a gente vem a ler aqui, apresentar para o público também. Vamos ler mais um aí. Desse aqui? Tá. Então a gente fala um pouquinho do outro também. Esse aqui, eu fiz um poema. Esse aqui foi um poema até que me pediram para fazer. E eu fiz. Ele é um pouquinho mais extenso, então espero que vocês gostem, mesmo sendo um pouco mais extenso.
mas é sobre a língua portuguesa, que eu falei que eu gosto tanto, que a pergunta o poema chama "Você fala português?" Meu irmão, a parada tá sinistra. Traduzindo, a coisa tá esquisita. Mas há quem desacredita em toda essa diversidade, nessa linguagem de variedade que muda de cidade em cidade. E isso é a cara do Brasil, onde bomba de encher bola pode se chamar ventil, onde um pãozinho de padaria comprado pela guria pode ter outro nome que soa até como baixaria, onde jogo, pelada, porfia são um jogo de futebol. Um Brasil de expressões criadas aos borbotões, são milhares, milhões, varia com as regiões. Passar mal pode variar o nome a se chamar. Juca, Hugo ou Raul, vai do norte ao sul. Será que você sabe o que é de caju em caju? De vez em vez no mineirês, de vez em quando para o paulistano. Essas inúmeras mudanças vão até no nome das crianças. Garoto, guri, piá. O gostoso é viajar, conhecer e explorar. E ver que até abreviar pode se tornar uma forma de gerar um novo jeito de falar. Se isso é bom, nem sei. Tem axé, oxente, meu rei. Por falar em oxente, a criatividade é coisa da gente, um povo bem-humorado. Mas não seja arengueiro, não me deixe aperreado. Vamos à tradução, não procure confusão e não me deixe irritado. Gírias são o que mais tem. Todos sabem o que é trem. Em Minas, é tudo o que vem. Um carro, um treco, um bem. E se for desmaiar, ter ou dar uma bilhora, espero que não seja agora, ainda tem muito a falar. Imagina se fosse para escrever tudo o que costumamos dizer, lembrando que o sotaque também influencia. Filho, corre lá na pulperia, traga umas 10 bonecas, bergamota e aipim, e vai rapidinho, não seja um bago mole, tem que ser espertinho, passado na casca do alho. É assim no Maranhão, compreendeu a lição? Vamos à explicação. Filho, corre na vendinha, de milho traz 10 espigas, mandioca e mexerica. Assim ficou moleza. E o rapidinho é de vereda. E, esqueci, traz Fátima azul. Fátima serve para pintar e as mãos embelezar. Mamãe vai ficar um tutu, uma belezura, um chuchu. Mulher feia é pacuçu. Mas em terra tão gigante, tão diversa e importante, a linguagem é mutante, curiosa e interessante. Analisar toda a estrutura é viagem, uma loucura. Tudo isso é literatura, seja cordel ou qualquer formato. Complicado é pagar pato, mico ou qualquer outro animal. Tem que ser bicho cacau, traduzindo, ser o tal. Mas como não dá para esgotar o que ainda vamos criar, deixa para lá, é só se conformar. Nossa língua portuguesa é complexa e tem riqueza. Sampa, Belzonte, Fortaleza, e pode ter certeza que não dá para transcrever tudo o que usamos dizer. Basta prestar atenção no povo gaúcho e no Maranhão, na linguagem da nação, no sentido da expressão, mas cuidado com a região. Dependendo do que falar, pode até ser palavrão. Você diz a mesma coisa de uma forma, 2 ou 3. Se parar para pensar, será que eu falo mesmo português? Muito bem, parabéns. E quando saiu o segundo livro? O segundo foi no ano passado. Esse já foi mais para o final do ano passado, que aí foi um livro focado nas poesias, de notícias. São poesias criadas e inspiradas através de notícias que nós tivemos na grande mídia aí. Durante a pandemia? Não só durante a pandemia. Notícias que vêm... Aqui tem, por exemplo, um poema sobre aquele acidente da Chapecoense. Okay. Mostra a capa aqui, pessoal. Notícia não é poesia, ou é? Então foi meio que um segundo livro, uma continuação do primeiro. O primeiro é Nem Tudo é Poesia, ou é, e esse aqui, Notícia não é poesia, ou é. Então eu fiz poesias inspiradas em notícias. Legal, bacana. Daquele para esse, você achou que você cresceu um pouco mais? Sim. Sim, foi um livro um pouco mais maduro. A prática leva à perfeição, né? A perfeição é difícil, mas a gente vai melhorando. Vai melhorando. Foram 4 anos entre um e outro, então acho que dá para dar uma melhorada boa, assim. Deu para buscar novos versos. Como foi idealizada? Também do meu grande amigo Leandro Valino, um grande artista. A capa eu vou até mostrar em aberto para vocês verem como é que ficou bonita essa capa. Legal. A capa é uma continuação do jornal que rasga, enfim. Sim. É um livro muito bonito, uma capa muito bonita, feita pelo meu grande amigo Leandro Valino. Perfeito. Tá ótimo. E teus planos agora para o futuro, como é que são? Eu sempre participei de saraus, de eventos de poesia,
E eu gosto muito de ser convidado para esse tipo de evento, divulgar meus livros. Quem quiser pedir, pode me chamar pelas redes sociais, pelos contatos, e eu envio para o Brasil inteiro. Bacana. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles que têm vontade de publicar poesias, tá? Algumas sugestões. Posso finalizar com mais uma aqui? Por favor. Então eu vou pedir para finalizar com mais uma. Assim, como as notícias, geralmente no jornal, são notícias pesadas, vamos dizer assim. Certo. Não dá para a gente fazer um livro de notícias falando de poesia. E aí a minha ideia foi, como jornalista, foi exatamente essa proposta, de falar assim, olha, vamos tentar deixar essa notícia, não vou dizer eternizada, mas vista de uma outra forma, porque a notícia muitas vezes ela se perde, né? Ela fica velha. Sim, ela fica velha. Então eu acho que vale mencionar, acho que vale citar. Teve um caso, aquele caso da escola de Suzano, do rapaz que entrou lá e deu tiro, matou criança pra caramba e tal. E nesse livro o que eu fiz? Eu coloco a notícia primeiro e depois eu coloco a poesia logo na sequência. Interessante. Para a pessoa se situar. Exatamente. E aí, esse poema que eu fiz chamado O Ponto Final. Sempre o ponto final. Não é, foi ele, não foi. O moleque armado que invade a escola é esse ponto. Letal, mortal. E ele pôs vários pontos. Reticências não. Pontos finais. Que encerram a oração. Subordinada à oração. Ora-se para pedir ou até por gratidão. E cada oração, ponto final, amém. O ponto é quem lotou a FEBEM. O ponto é a pausa, a respiração. O ponto é a decisão, a explicação, que se dá para julgar alguém à sua visão. Orações a tantos pontos perdidos em orações esquecidos, pontos que se perderam, frases que não construíram. Houve quem perdeu o ponto. Chegaram a um ponto que se destruíram e sequer refletiram, apenas não pontuaram, sendo eles os próprios pontos. Mas ponto que é ponto mesmo, carrega em seu passado uma série de vírgulas. Interessante. Parabéns. Obrigado, viu, Kendi? Meu abraço a todos, obrigado aqui pelo espaço na TV Relacionamento. Quem precisar, quiser conhecer um pouco mais dos meus livros, siga nas redes sociais, pode pedir que eu envie para todo o Brasil. Coloca aí o seu Instagram, Facebook e teu contatos aí. Tá bom. O Instagram para você seguir é @machadovoz. Pode seguir também no Twitter, que é @DiegoLocutor. E pode mandar um WhatsApp, enfim, 941-685-687. 11, né? DDD 11, 941-685-687. Pode pedir o livro que a gente manda para o Brasil todo. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse brilhante escritor aí de poesias, o Diego Machado, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.